Saudações, senhoras e senhores! Boa noite a todos que estão chegando conosco aqui nos canais digitais da Fórmula Indy para a gente repercutir o que de melhor aconteceu na terceira etapa da temporada, a partir de agora que a temporada vai pegando preço. Grande Prêmio de Long Beach, uma edição especialíssima comemorando os 50 anos dessa que é uma das maiores e mais tradicionais corridas do mundo e que está desde 1984 no calendário da Fórmula Indy, foi de outras categorias antes, como a própria Fórmula 1, uma edição muito especial realizada nesse domingo, a terceira etapa na temporada, num oferecimento da Firestone, nossos super parceiros, fornecedor oficial de pneus da Fórmula Indy, a Firestone nessa parceria sensacional para que nos canais digitais da Fórmula Indy a gente traga mais e mais novidades e detalhes do show mais veloz das pistas para você, fã apaixonado pela Indy e pelo esporte a motor. Eu sou Jefferson Kern, voz da Fórmula Indy no Brasil na TV aberta, na TV Cultura, chamando aqui para chegar conosco o nosso ADM dos canais digitais da Fórmula Indy, Daniel Balsa. Tudo bem por aí, Balsa? Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sei que o pessoal que tá vendo ao vivo é boa noite, né? Mas vai saber, tem gente do mundo inteiro que acompanha o @Fórmula Indy. Então, primeiro uma ótima noite, todos sejam bem-vindos depois de um fim de semana que realmente especial, né? Edição de número 50 de Long Beach e uma edição que deixou todo mundo da Indy bem empolgado, falando em reproduzir, inclusive, o festival que foi o GP de Long Beach para outras etapas. Então a gente fica numa expectativa enorme do que vem pela frente, não só na Indy, mas também nessa live. Essa convidada especialíssima, minha brother, nas transmissões da TV Cultura, comentarista da Indy na Cultura, a mulher mais veloz do Brasil, a mamãe mais rápida do mundo, Dona Bia Figueiredo. Tudo bem, Bia? Jefferson Balsa, todos aí apaixonados por Fórmula Indy, prazer estar com vocês. Tive corrida de Copa Trek só uma semana, mas pude acompanhar aí um pouco do final de semana da corrida, que Long Beach, para quem não conhece, é um dos principais grandes prêmios do ano, é uma corrida super charmosa, porque é ali em Hollywood, então sempre muitos artistas aparecem por ali, são grandes eventos de homenagens também, então é sempre um GP muito especial, muito legal de competir, né? Muito charmoso sempre. Mas, né, pista de rua tem todos os seus desafios. A gente vai falar um pouquinho sobre ele aí a partir de agora. Daniel Balsa, então, o que temos aí em nome da Firestone para a nossa live repercutindo o GP de Long Beach? Olha, a gente teve uma corrida que assim, o começo realmente pegou muito preço, o final foi mais estratégico, mais estudado, né? Mas a gente viu uma corrida que tem um pessoal meio casca grossa, como o Pato, McLaughlin, talvez até o Newgarden, né? Aquele problema do cinto com a Penske novamente, mas a gente viu aí um pessoal casca grossa que ficou devendo um pouquinho, tá precisando de fato ser casca grossa. Em alguns momentos a gente viu o Colton Herta ter oportunidades de ultrapassagem e acabou digamos assim, sendo bem gentil. Não, tudo bem, aqueça o seu pneu, fique tranquilo, eu não vou te ultrapassar agora. Não sei se vocês concordam comigo. Eu tô achando que tem alguns pilotos da Indy aí que precisam, justamente aproveitando a expressão que você usou, que eles precisam ser mais casca grossa, assim digamos. O Pato, por exemplo, a gente já falou isso com a Bia, ele perdeu 3 edições às 500 milhas de Indianápolis, porque eu acho que os caras que estavam contra ele jogaram mais duro do que ele. Você vê aí, ele estava lado a lado com o Marcus Ericsson no ano que o Ericsson venceu. No ano seguinte, ele estava de novo lado a lado com o Ericsson. Eles dividiram curva e o Pato foi para o muro, isso a 10 voltas do final. E no último ano, o Newgarden botou por fora. Eu acho que o Pato poderia ter dado uma espremida no Newgarden. Assim como o McLaughlin já perdeu corrida tomando por fora em circuito oval em última volta, perdeu corrida, perdeu posição de pódio. E a gente viu ele ontem lado a lado com o Colton Herta e achei ele meio gentil na hora de saída de box com o Colton Herta. Então, acho que esses caras, para bater uma Chip Ganassi e um Palou, que estão cada vez mais imbatíveis, o próprio Colton Herta, que está tentando dosar a agressividade, eu acho que ele está mais manso do que poderia, do que o feitio dele sempre indicou. Acho que esses caras, se eles quiserem duelar com um combo tão eficiente, tão primoroso quanto estão sendo o Alex Palou e a Chip Ganassi, eles precisam ser um pouco mais, digamos assim, barra pesada. Bia Figueiredo? Olha, Jefferson, difícil
dizer, né? Mas hoje a gente tem grandes talentos na Fórmula Indy. O Pato fez um bom GP de Thermal, né? O Palou foi muito melhor com a estratégia ali com a Ganassi. Mas vocês podem ter certeza que o Pato deve sonhar com essas 500 milhas deve ter estudado tudo, né? O que ele fez de certo e errado. A gente comentou um pouquinho, né, com essa questão do New Garden, deve ter sido um pouco mais Verstappen, né? Tipo, por que não espalhar um pouquinho ali para fora? Provavelmente o New Garden não teria ultrapassado. Então, só que são decisões tomadas a 380 km por hora, né? Então, eu sei o quanto isso é difícil. E ele já também bateu, né, no próprio Ericsson, acho que foi o ano de 2023, disputando ali no final, que ele era um dos grandes favoritos também para a corrida. Então é algo muito difícil. Você joga tudo, né? Pode ter a sorte de também ficar, mas com certeza o Pato analisou bastante todas essas decisões dos últimos anos para tentar finalmente acertar. E é uma coisa curiosa que o Pato, pela primeira vez, está tendo uma ameaça dentro da equipe, né? Nunca alguém bateu tão de frente contra o Pato como Christian Lundgaard, que andou muito bem em St. Pete, ficou logo atrás do Pato, mas sempre acompanhando o ritmo dele no Thermal Club, e foi um show à parte nessa corrida de Long Beach. Largou em 12º depois de um erro dele, bateu na classificação. A equipe, inclusive, teve que trocar o Tube, foi um carro reserva, toda uma remontagem de sábado para o domingo. E ele chegou no 3º lugar, ultrapassagem mais vistosa da prova, duelando com Félix Rosenqvist, McLaren do Tony contra Meyer Shank do Hélio Castro Neves, e o Lundgaard chega para ser uma pedra no sapato do Pato na McLaren. Exato, os circuitos mistos, é um europeu, ele não lembro se é norueguês ou dinamarquês, vocês vão saber certeza. Dinamarquês. Então ele tem uma experiência muito grande no circuito de rua, ele ganhou pela Rahal, se não me engano, em Toronto, né? Depois de andar muito bem no circuito misto de Indianápolis. Então sempre foi um cara muito forte. Tem que aprimorar essa questão da experiência com os ovais, né? Mas eu acho que é legal, porque põe o Pato também para trabalhar mais, evoluir ainda mais. O Pato só não pode degringolar a mente dele, né? E se abater com um cara tão forte. Nolan Siegel tem um potencial, um menino que ganhou nas categorias de base, mas queimou um pouco das etapas ali, forçando essa entrada numa grande equipe como a McLaren, né? Até pela força financeira familiar. Mas são os dois grandes nomes da McLaren que podem buscar aí vitórias e, quem sabe, o título. E Balsa, hoje a gente tem o Lundgaard à frente do Pato, inclusive no campeonato, né? Tá distante do Palou. Deixa eu ver aqui, 42, são 46 pontos de desvantagem do Lundgaard para o Palou, são 54 em jogo em cada corrida, e o Lundgaard tem 16 de vantagem para o Pato. Eu tô para dizer o seguinte, ó, a gente viu esse fim de semana também a McLaren tendo uma grande performance na Fórmula 1, com uma atuação dominante do Oscar Piastri, e embora no campeonato na Fórmula 1 o Lando Norris esteja à frente, mas acho que hoje, estou falando do dia 14 de abril de 2025, principais pilotos da McLaren na Fórmula 1 e na Fórmula Indy são Oscar Piastri e Christian Lundgaard. Sobretudo na Indy, acho que isso pode mudar, porque vem aí uma temporada de ovais, a partir das 500 milhas de Indianápolis. E o Pato, acho que junto com o New Garden, é o melhor piloto de oval da Fórmula Indy na atualidade. Mas hoje, os caras que mais estão acelerando por McLaren em cada categoria são o Piastri e o Lundgaard. Sem dúvida. E os dois chegaram na McLaren, se assim a gente pode dizer, de um modo semelhante. Vamos colocar uma sombra aqui para o nosso piloto principal. Poxa, é um cara que é promissor e, de repente, a McLaren... Opa, peraí, a gente tem um cara que pode ser candidato ao título e arruma uma certa sarna para se coçar. Eu acho que mais na Indy, porque o perfil do Pato é muito mais explosivo do que o Lando Norris. O Lando Norris, muitas vezes, é até muito cordeirinho, se assim a gente pode dizer, mas arruma uma sarna para se coçar, porque o Lundgaard vai ocupando um espaço que, em teoria, era do Pato. Óbvio, tem a temporada de oval que vai chegar pela frente aí, e a gente até hoje nunca viu o Lundgaard ter um bom desempenho em oval, mas também a gente, nos últimos anos, não lembra de uma boa atuação da Rahal em circuitos ovais. Então, de fato, o Lundgaard vai estrear com equipamento razoável, pelo menos, né? Porque acho que nem razoável era o carro da Rahal em ovais nos últimos anos, agora num circuito oval. Então a gente não tem muito um balizador para falar do Lundgaard em circuitos ovais, mas sem dúvida é um dos grandes
pilotos nesse início de temporada. Eu acho que até vale dar uma pitada também. Incrivelmente, Felix Rosenqvist numa temporada constante. Ele largou em quarto, terminou em quarto. Geralmente ele larga na frente, na primeira curva já está em 10º. Ele fazendo uma temporada bem consistente e está na 4ª posição aí no campeonato. Como você ressaltou aí, né, Jefferson? O Palou já tem colocado uma vantagem muito ampla para os seus adversários, é só começo de temporada, mas está ali numa boa posição o Rosenqvist, né? Quem sabe, não vou falar em título, mas pode ser aí um piloto para estar num top 5, que seria um baita resultado para Meyer Shank. Fora o Palou, o Lundgaard é o piloto do ano até aqui, dona Bia? Olha, o Palou se destacou, né? A gente até, nos últimos anos que a gente tem feito Fórmula Indy, Jefferson, o Palou sempre começava ali a temporada um pouco mais quietinho, né? Sempre St. Pete, Long Beach. Até em Indianápolis ele era discreto, ele ficava ali entre os 6 primeiros. E esse ano começava entre os 6 primeiros e aí depois começava a ganhar corrida e foi campeão, né? E esse ano ele já começou ganhando corridas, né? O que deixa ele mais favorito do que nunca, chegando em segundo em Long Beach de uma forma muito consistente, né? Impressionante esse time, né? Palou e Ganassi, o que tem feito. Não tá muito difícil de bater. Ainda bem que o Kirkwood com o Andretti bateu, né? O Andretti foi perfeita também com o Kirkwood esse final de semana. Acho que assim, o Lunga, sim, mas eu acho que até por ter quebrado essa fase aí do, do Palou, né? Não foi tão consistente nas outras etapas, né? Mas o Kirkwood foi incrível, né? Ele é o Long Beach, ele já venceu. Primeira prova da Indy, o Kirkwood venceu em Long Beach, ele deu essa quebrada aí nas vitórias do Palou pra gente. A gente já vai falar aí do Kyle Kirkwood e da equipe Andretti, que largaram na pole position e que venceram a corrida, mas é importante ressaltar, a Bia citou o Alex Palou, nós estamos caminhando para que a gente tenha uma temporada de história escrita na Fórmula Indy, com essa eficientíssima Chip Ganassi, essa mesma aqui que ganhava com o Zanardi, quadro maravilhoso aqui do meu querido amigo Beto Torino, mas a história caminha para ser escrita na Indy em 2025, com a Ganassi arrancando para conquistar o seu 17º título e empataria com a Penske, algo que pela história da Penske de mais de 50 anos, enquanto a Ganassi está fechando 35 anos em 2025, a gente não imaginava que aconteceria. Mas olha aqui, números que ilustram essa dominância da Ganassi por meio do próprio Alex Palou. Ele fez em Long Beach a sua prova número 84 e conquistou seu pódio número 34. 40% das provas em que esteve na Fórmula Indy até hoje, o Alex Palou esteve no pódio. E o Scott Dixon, mesmo tendo um começo de temporada abaixo do que está tendo o Palou, ele conquistou o seu top 10, ou ficou entre os 10 melhores, pela ocasião de número 300. Tem só 10 pilotos na história da Fórmula Indy que tem 300 ou mais largadas. Obviamente o Dixon é um deles, também Mário Andretti, Hélio Castro Neves, Tony Kanaan, Al Unser, pai e filho, o Michael Andretti também está nessa lista. Então, quer dizer, se a gente tem aí, ao longo da história, sei lá, 600, 700, mais de 1.000 pilotos que participaram, que correram de Fórmula Indy, só 10 tem 300 ou mais largadas, e em 300 largadas das suas já mais de 400, então 75%, 3/4, o Dixon esteve entre os 10 melhores. Essa equipe, por incrível que pareça, mais do que a gigantesca Penske, é uma máquina de eficiência, ainda mais com esses pilotos incríveis. Bia? Realmente é maravilhoso, né? Tem menos tempo que a Penske e consegue resultados impressionantes, né? Liderança do próprio Ganassi, que já foi um piloto mediano, né? Mas se encontrou com um excelente dono de equipe. O Mike Hull, que liderou a estratégia de engenharia até hoje, né? E um time é feito de pessoas e a Ganassi consegue formar aí um time campeão com engenharia, com pilotos, né? Defendeu a tapas o Palou, que estava indo para a McLaren, né? E judicialmente o Palou acabou voltando atrás, iria para a McLaren com uma visão de ir para a Fórmula 1, como ele viu que isso seria difícil, preferiu ficar na Ganassi, fez um rebuliço ali na Fórmula Indy
e aparentemente está acertando, né, em ter ficado na Ganassi, pela essa questão de desempenho impressionante da equipe. Balsa, finalmente alguém parou o Alex Palou, mas será que no campeonato isso ainda acontece? Tem uma coisa interessante aqui, ó. Em exatamente 2 semanas, no dia 28 de abril, nós vamos ter o último dia até hoje na Fórmula Indy, em que o campeonato foi liderado por um piloto que não foi o Alex Palou, foi o Colton Herta. Na única ocasião da carreira dele que ele liderou, ele chegou ao GP do Alabama de 2024, a próxima etapa é o GP do Alabama no calendário. O Herta chegou lá como líder do campeonato e a liderança ao final da prova já estava com o Palou. Ele não perdeu essa liderança até o final do ano e não perdeu ainda em 2025. Tá tudo bem, se a gente contar que o ponto da pole foi para o Scott McLaughlin na primeira etapa em St. Pete, teve uma breve interrupção, mas ao final de uma etapa, o Palou não perdeu mais a liderança. Alguém segura o Palou em matéria de campeonato, Balsa? Olha, Jefferson, antigamente eu dizia essa frase pro Dixon, né? Nossa, tá muito cedo pro Dixon liderar o campeonato. Então tá muito cedo pro Palou liderar um campeonato. Como a Bia disse, poxa, costumava ali pro Indianápolis um pouquinho depois, um pouquinho antes, liderar, né? Agora ele lidera com uma grande vantagem. Por exemplo, se ele tivesse vencido o Long Beach, ele teria colocado 54 pontos de vantagem pro Kyle Kirkwood e seria o líder do campeonato com uma prova de vantagem depois de 3. Mas ainda assim eu acho que é difícil cravar. Eu acho que é bem provável que o Palou seja campeão, mas é difícil cravar porque a gente tem toda uma temporada de ovais. No geral, ele anda bem em Indianápolis, mas nas outras ele tem um pouco de dificuldade. No último ano, a gente, não dá para considerar a segunda de Milwaukee pelo problema que ele teve, mas foi mero coadjuvante, tanto ali em Milwaukee na primeira corrida, quanto em Nashville na decisão, que o Will Power poderia colocar um pouco de lenha nessa disputa pelo título, se não fosse o problema no cinto de segurança que voltou a atormentar a Penske. E teve Iowa, que aí sim, na corrida 2 de Iowa, ele andou bem e o trabalho da Penske no pit deu a vitória para o Will Power. Mas na corrida 1, vamos lembrar que acho que foi a maior pataquada do Palou na história da Índia, aquela rodada dele sozinho na corrida 1 de Iowa. Então, a temporada de oval pode ser predominante, decisiva para a disputa do campeonato, mas aí a gente vai lembrar, o rei do oval é o Newgarden e ele tá só em 10º, então ele precisa também dar uma acordada aí para dar uma movimentada nesse campeonato, senão, de repente, a gente vai falar no título do Palou lá na 12ª etapa, se ele mantiver esse ritmo. Daqui a pouquinho a gente vai falar da equipe Penske. Deixa eu só fazer, para fechar aqui o assunto do Palou, a gente teve nesse fim de semana, nessa prova dos 50 anos de Long Beach, uma rodada muito especial, porque além do Grande Prêmio de Long Beach de Fórmula Indy, é um grande festival, cheio de atrações, de experiências, tem carros antigos, GTs, tem caminhonete voando, navio Queen Mary lá ancorado, as pessoas visitam, é incrível. E dentro da pista, além do GP de Long Beach de Fórmula Indy, teve o IMSA Sports Car. Se conseguiram vencer o Palou na Fórmula Indy, ainda não conseguiram derrubar o Felipe Nasser no IMSA. Ele, depois de vencer as 24 horas de Daytona e as 12 horas de Sebring, vai tentar o feito inédito na história de vencer as 3 grandes provas do Endurance no mesmo ano, aquela mesma história do cinema, do filme Ford versus Ferrari, que não deixaram acontecer com o Ken Miles. O Nasser vai tentar isso, e na primeira prova, depois de Daytona e de Sebring, na primeira prova nessa preparação para a Alemã, para tentar esse feito inédito, ele com seu parceiro Nick Tandy venceu com o Porsche preparado, veja só, pela equipe Penske. E aí eu quero saber da Bia, que conhece como ninguém isso tudo pelo lado de dentro. Palou e Nasser são hoje pilotos top 10 mundiais, lista dos 10 melhores pilotos do mundo tem que ter Alex Palou e Felipe Nasser hoje, nessa altura de 2025? Pergunta difícil, hein, Jefferson? Porque são categorias diferentes. A gente não pode esquecer também da própria Fórmula 1, que tem grandes pilotos. Você colocar ali os dois entre o top 10 é algo difícil, né? Eu acho que é muito difícil hoje alguém bater o Nasser num carro de protótipo, né? Ainda mais nos Estados Unidos, que ele conhece tão bem. Tanto é que tem pilotos... Não, o próprio Alonso sofreu na mão do Nasser já nas 24 horas de Daytona. E qualquer piloto de Fórmula 1 também que vá para a Fórmula Indy vai sofrer na mão do Palou, né? São grandes pilotos, difícil colocar, talvez entre os 10,
mas são grandes nomes, estão numa fase excelente, né? Muito difícil. O campeonato da IMSA é muito competitivo, você tem a Porsche, você tem a BMW, você tem grandes montadoras ali, né? Chevrolet envolvidas, Honda, com grandes investimentos. A Porsche começou um pouco tímida, né, no primeiro ano e engatou agora e eles estão dominantes esse ano no carro do Narci com o Nick Tandy. Que é ótimo, né? Aí encaixando um pouco das coisas da provocação, o Will Power tem o contato dele finalizando esse ano com a Penske, né? E eu acho que esses resultados acendem uma chama, uma expectativa nossa de quem sabe o Felipe substituir o Will Power na Fórmula Indy, o que seria excelente, né? Um grande brasileiro, piloto ex-piloto de Fórmula 1, vencedor nos protótipos, indo para uma Fórmula Indy com uma equipe Penske seria algo realmente incrível. Balsa, Palou e Nasser são top 10 mundiais? Hoje, sem dúvida, hoje eu não tenho dúvida disso, né? A Bia até mencionou, a Fórmula 1 tem grandes pilotos. Historicamente, poxa, não tem, por exemplo, o que falar do Lewis Hamilton, mas hoje o Lewis Hamilton não tá pilotando o que os dois estão pilotando, por exemplo. O próprio Hamilton termina a corrida e fala, poxa, é sobre o meu desempenho. Reclama da Ferrari, reclama de não sei o que, tal. Mas ele também já fez o meia-culpa e faz desde o final dele na Mercedes com relação ao desempenho. Né? Não querendo dizer, nossa, o Hamilton virou uma porcaria, não. Mas hoje, pra mim, ele não tá no top 10. No top 10, o Palou e o Nasser estão, certamente. É óbvio que, por exemplo, o Nasser, ele não ganha sozinho. Ele divide o carro com os seus companheiros, dividiu com o Nick Tandy, com o Lawrence Vanthoor na 24 horas de Daytona e nas 12 horas de Sebring, dividiu com o Tandy agora em Long Beach. Mas é nítido o quanto o Felipe Nasser desequilibra no momento que ele assume o carro. Né? Então, por isso que ele também sempre está nos momentos decisivos. E também outra coisa que a gente tem que ressaltar do Palou, só que esse já é um papo um pouquinho mais antigo. Ele entrou na Ganassi, ele entrou na equipe do Dixon, e desde que ele entrou, ele bateu o Dixon todas as vezes. Né? Então, nada me leva a crer que eles não tenham motivos e habilidade suficiente para não estarem no top 10 mundial hoje. Hoje isso é algo muito, muito, muito nítido. Muito bem. O Balsa vai ver o que a galera tá falando aqui no chat no YouTube. Daqui a pouquinho vai trazer pra gente. Quero só deixar o meu pitaco sobre esse assunto. Conversando com o meu querido amigo Bernardo Berch, do 300 por hora, ele fez uma lista do top 10 dele da Fórmula 1, que tem os seguintes nomes: Max Verstappen, Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Oscar Piastri, Lando Norris, Fernando Alonso, George Russell, Carlos Sainz. E ele termina essa lista do top 10 com Alexander Albon e com Pierre Gasly. Gente, cada um é bom numa disciplina. Peixe não serve para subir a escada, obviamente, mas os 8 primeiros nomes, se fosse um top 10 mundial de pilotos, independente de categoria, eu concordo. Mas hoje eu completaria essa lista sem nenhum pachequismo, sem ser piegas, sem comprometer parcialidade, imparcialidade. Eu completo essa lista com esses 8. Alex Palou e Felipe Nasser. Eu acho que esses caras aqui, absolutamente, mesmo que eventualmente eles hoje na Fórmula 1 fossem para lá e não funcionassem, mas automobilismo não é especificamente sobre uma categoria. Mesmo que a Fórmula 1 concentre a nata, seja o Campeonato Mundial dos Pilotos, mas acho que seria fechar os olhos para a realidade e seria uma negação do talento de grandes automobilistas como Palou e Nasser, deixar eles de fora de uma lista de top 10 pilotos do mundo. E se tivesse um 11º, eu vou além. Eu acho que colocaria Kyle Larson, que é da NASCAR, que corre em todo que é tipo de oval, de cabeça para baixo, de marcha ré, se for o caso, e vai estar nas 500 milhas de Indianápolis, na McLaren, chefiada pelo Tony Kanaan. E se chover e o Larson tiver que ir para a corrida da NASCAR em Charlotte no mesmo dia, se chover em Indianápolis, o Tony, inclusive, desaposenta. Quem sabe a gente tem as campanhas aí. Penta aos 50 do Hélio Castro Neves e desaposenta aos 50 do Tony Kanaan, que vai ficar lá na reserva. Daqui a pouquinho o Kirko da Penske, o que a galera tá falando aí pra gente? Daniel Balsa. Vamos lá pro chat, a galera tá aqui em polvorosa. O pessoal do Mundo Indy, o Nasser já teve na Fórmula 1 e foi fritado, realmente. Na Sauber não dá muito pra gente esperar algo e o Bortoleto tá aí pra provar isso.
E se eu não me engano, o 5º lugar do Nasser há 10 anos ainda é o melhor resultado da Sauber desde então. É uma coisa para pesquisar. Estreia. Espetacular. Exatamente. A melhor estreia de um brasileiro na Fórmula 1 até hoje, com uma carroça azul com um patrocinador brasileiro na época, né? Mas enfim, hoje a carroça é verde. Mas ó, o Leister Carneiro aqui falando que o Palou é melhor que o Norris e que o Russell, eu também concordo, não sei vocês. Bia? O Palou é melhor. Gente, vocês estão fazendo umas comparações difíceis, hein? E o Russell fez ótima corrida também lá no Bahrein. Aí é o que eu falo, né? Que são carros e carros. Em que carro seria? Eu acho que o Palou dá um pau fácil no Russell na Fórmula Indy, né? O Palou não teve a chance dele na Fórmula Indy, então... mas são 2 grandes pilotos. Nisso eu concordo com a Bia também. Ó, e o Paulo Natanael falando aqui que o Newgarden ganhou as 500 milhas de Indianápolis em cima do Ericsson e do Pato. O Mundo Indy levantando aqui, hein? Dor de cabeça pra Honda, será? No GP do Alabama, a Honda não tem bom retrospecto. 4 vitórias em 14 edições. Estão deixando o pessoal sonhar em desbancar o Palou por lá. Também o Mundo Indy falando pro deixar o Will Power largar mais à frente. 2 corridas de recuperação por aí. O Leonardo Menezes, lá o pessoal do Mundo Indy, também falando, né? Tirando o Palou, as diferenças são pequenas, né? Realmente, tirando o Palou, a gente teria um campeonato muito disputado. O Zoco deixando boa noite por aqui. O pessoal do Última Volta, que caiu de paraquedas e tá aqui, muito bom. Que tem aberto paraquedas, inclusive, e continue com a gente, hein? O Jeffer deixando boa noite. O Davi Alves está por aqui. Rodolfo Marques, a galera. O Everton Oinatsky, também, ó, de Balneário Pinhal, no Rio Grande do Sul, nos acompanhando por aqui, hein? Então, elogiando. Que maravilha, vamos. O bigode também, Jefferson, não sei se você viu isso. Qual foi o motivo Como agora é que é? da mudança? Estão falando que você tirou o bigode, né? Essa mudança. Ah, é? O Face tirou também a barba. O que você fez aí para... Não, é homenagem ao Lungar. Lembra quando ele venceu que ele tirou o bigode? Então eu tirei só o bigode. Ah, você tá nessa vibe E, longa e tirou o bigode. Só deixou aqui a barba. e transferi o bigode pro Dedê Gomes, né? Que tem aquele bigode estiloso dele aqui. Grande abraço, nossos comentaristas. Eu tô bem demais aqui com a Bia Figueiredo e com o Dedê Gomes, nosso comentarista na transmissão da TV Cultura. Vamos falar de quem ganhou a corrida. Na corrida das estrelas, na corrida hollywoodiana, ganhou um cara que às vezes é tirado para ator coadjuvante, não tem um cartaz, uma fama tão grande, nem dentro da própria equipe, porque o Colton Herta e o Marcus Ericsson, por seu passado de Fórmula 1 e vitória em 500 milhas de Indianápolis, tem mais cartaz que ele, mas ele é uma joia da base. Ele ganhou tudo o que foi possível nas categorias de base, está tentando se afirmar aí em pistas mistas, especialmente de rua. Ele é muito bom e provou isso nesse fim de semana. Kyle Kirkwood, americano de 26 anos da Andretti. O que dá para falar do Kirkwood aí, que nesse fim de semana parou o Palou, o que por si só, dona Bia, é digno de nota. Jefferson, o cachorro latiu, eu pedi para ele ficar quietinho, vocês estão ouvindo? Então, não sei se você falou comigo, mas você pode repetir a pergunta? Não, é para saber o que você acha do Kyle Kirkwood, que eu estava falando sobre ele, e o que você tem a dizer a ele, que é um cara em circuito misto e, sobretudo, de rua, tem andado muito bem, nos ovais não mostrou grande resultado ainda, mas o que a gente pode falar do Kyle Kirkwood? Será que ele se torna... Ele parece meio outsider ali dentro da própria equipe Andretti, os companheiros são mais famosos, ele se torna um astro, um contender para o título? Tem bala para isso? O Kirkwood é aquele menino de ouro, né, que veio da base, americano, tem uma postura super impecável, de menino correto, assim, né, e é uma grande aposta da Andretti. Ele andou super bem já de início, né, na carreira dele da Andretti. Eu lembro da estreia dele, sempre foi muito rápida, só que ele acabou batendo na classificação e ele conseguiu garantir a vitória em Long Beach na corrida seguinte. Ano passado teve boas apresentações, mas não conseguiu nenhuma vitória, né? E ele volta em Long Beach fazer uma grande corrida. Andretti costuma andar bem em Long Beach, né? Eu lembro de vitória do Colton Herta.
Mas ele acaba dando aí de alguma forma, subindo ali com o Colton como um piloto que pode vencer corridas. E o Ericsson que precisa, né? Começar a chegar junto aí. Teve um segundo lugar em Detroit ano passado, mas ainda não conseguiu a sua vitória pela Andretti. Balsa, acho que o mais incrível, talvez tão incrível quanto o Kirko ter segurado o Palou, é ele estar andando ou ter andado na frente, bem na frente dessa prova do Colton Herta, que é o cara dentro da equipe Andretti e que já venceu em Long Beach, vindo lá do 14º lugar, conhece muito bem essa pista. Então isso é um assunto paralelo digno de nota da performance do Kirko, que foi impecável em Long Beach. O Kyrgios realmente, uma atuação digna de nota. O Palou, inclusive, ele disse que o Kyrgios administrou a corrida. Né? O Palou, ele mencionou que ele, quando achava que tinha uma pequena possibilidade de atacar o Kyrgios ia lá e colocava ritmo, colocava mais desempenho e abria uma vantagem. E que a maior chance, o Palou disse que a maior chance dele na corrida foi no trabalho de pit, sobretudo no último pit stop, que a Ganassi fez o melhor pit e a Andretti não fez um pit tão bom para o Kyrgios. Ainda assim, o Kyrgios voltou à frente, tinha ainda pneus frios e segurou o Palou. Então, eu acho que isso tudo, né, também corrobora com a atuação de gala do Kyrgios. E aí até hoje eu parei para ver uma entrevista do Dan Torres, né, que agora é o dono da Andretti. Ele até teve uma coisa bem curiosa, que ele falou que nunca imaginou que se tornaria CEO da Andretti, agora também CEO da Cadillac na Fórmula 1, que ele entrou no automobilismo que ele estava patrocinando um torneio de golfe ali no Indianapolis Motor Speedway. Aí ele falou, pô, aí me apresentaram pra Índia, aí patrocinei um negócio aqui, quando eu vi era coproprietário da Andretti, patrocinando a Indy 500, e pô, nunca imaginei que eu seria dono disso tudo, né? E ele elogiou muito o Kyrgios. E aí também fica aquela pulguinha, né? O Herta, para mim, nesse início de temporada, ele tá sofrendo do fantasma da Fórmula 1 de novo. Né? Quando ele, no final do ano passado, vinha com um grande desempenho, ele fez uma segunda metade, depois daqueles erros em Detroit, o erro dele nas 500 milhas de Indianápolis, ele fez uma temporada muito boa. A gente tem que ressaltar, sobretudo, para mim, o GP de Road America, que ele foi abalroado 2 vezes, caiu 2 vezes para o último lugar e terminou, se eu não me engano, em sexto. Né? Depois ele vence Toronto, ele vence em Nashville, né? Ele foi uma sequência, né? Ele foi em Milwaukee, primeira vez pódio em oval, ganha, enfim, uma corrida em oval, tira aquele jejum de 2 anos sem vencer, era quase 799 dias, né, que o Jefferson tinha levantado isso. Depois acaba com o jejum de não vencer em circuito oval, e tudo levava a crer, falou, bom, agora ele tá com a cabeça na Indy e vai ser um cara para disputar o título com o Palou. Só que aí, dias depois da temporada da Indy terminar, sai Michael Andretti, entra Dan Torres e aí a Cadillac, o projeto Andretti vira Cadillac, a Cadillac entra na Fórmula 1, e eu acho que por mais que o Herta fale, não, nem penso nisso, não sei o quê, meu foco tá na Indy, não quero deixar esse grupo, não quero deixar essa equipe, afinal ele também tem um baita salário aí, estimado em 7 milhões de dólares, mas para mim não tem como não vincular uma coisa à outra, né? Depois que começaram, o Mário Andretti começou a falar, nossa, óbvio que a gente tem que considerar o Colton Herta como piloto da Fórmula 1, ele começa a andar de maneira claudicante, não tem outro termo a dizer, a não ser que ele tomou um pau do Kyrgios em Long Beach. E aí fica aquela outra polêmica aí, né? Eles querem tanto um piloto norte-americano, quem sabe não pode ser o menino de Júpiter? Pois é, ele parece que tem até um perfil talvez menos espetaculoso, menos midiático, que isso também é o que a Cadillac procura, mas talvez dentro da pista, pelo jeito que pilota, pode ter mais perfil. O que você acha? Caio Kirko teria mais perfil para o projeto Cadillac na Fórmula 1 do que o Colton Herta? Bia? Tem um nome, a questão até do familiar, né? De ser filho do Brian Herta. O Kirkwood tem tão pouca experiência quanto o Kyle, o Herta, né? Numa Fórmula 1. Difícil dizer essa questão, né?
O Herta conseguiu na Fórmula Indy seu melhor resultado, ele é um cara mais experiente hoje, né? Foi vice-campeão ano passado, a gente não pode esquecer disso. O Kirkwood tem agora uma memória recente, porque ele acabou de vencer Long Beach de uma forma impecável, mas eu acho que ainda assim o Herta estaria tem mais experiência e possibilidade de estar numa Fórmula 1. Ainda assim, pessoal, tem essa questão dos pontos, né? Que eu não sei se o Herta, com o vice-campeonato ano passado, conseguiu atingir aquela pontuação mínima da Fórmula 1, que o Kirkwood, no caso, não teria mais, né? Porque acho que nos últimos 3 anos eles têm que você tem que ter uma pontuação em grandes categorias, tá? Acho que não sei se vocês checaram isso, mas pode ser que o Herta agora tenha a pontuação necessária para ser um piloto de Fórmula 1 e o Kirkwood eu acho que não. Isso é uma coisa que as pessoas têm perguntado, e eu até quero aproveitar para falar isso aqui na nossa live, que eu tenho falado também nas transmissões. As pessoas perguntam, poxa, mas o Colton Herta, desse jeito, ele não vai conseguir os pontos da superlicença. Mas seria melhor a Cadillac contratar o Palou, esse merecia uma chance na Fórmula 1. Por mais que a Fórmula 1 seja a principal categoria e o campeonato mundial de pilotos, mas não necessariamente quem não está na Fórmula 1 está lá pensando, como a minha vida é triste, se a Fórmula 1 me chamar, eu largo tudo. Eu acho que piloto bom, ele precisa estar com um carro vencedor, numa equipe boa, sendo feliz e tendo um bom salário. E isso tem categorias ao redor do mundo que entregam. A gente fala muito, como seria legal o Felipe Nasser da Penske na Fórmula Indy. A gente fala isso como fãs de Fórmula Indy. Ele está numa coisa maravilhosa. Correndo por Penske, correndo por Porsche, 24 horas de Daytona, de Sebring, vai todo ano para as 24 horas de Le Mans. O contexto em que ele está já é incrível. O Palou numa Chip Ganassi, já com 3 títulos, ganhando um bom salário, numa certa altura da carreira, está aí com 28 anos, ele está fazendo uma coisa maravilhosa. O Herta não foi campeão ainda na Indy, mas tem um super salário, mora no país dele, que é uma coisa que os americanos valorizam muito. O Kyle Kirkwood já falou isso em outros momentos em entrevista. Então, fulano merece uma chance na Fórmula 1. Cara, não quer dizer que ele está fazendo uma coisa que seja inferior à Fórmula 1 ou que toda a finalidade de uma carreira vai ser na Fórmula 1. Acho que a cultura americana mostra muito isso. A gente teve, em outros momentos, gigantes da Indy como Rick Mears, Al Unser Jr., que tiveram convites, possibilidades, e não, eu tô bem aqui, não vale a pena. Eu vou ficar, eu sou um cara da Indy, eu sou um cara de Indianápolis, eu gosto desse contexto aqui de Estados Unidos, eu fico. Então eu acho que é isso, e até porque, você pensa, uma coisa é você estar na idade do Gabriel Bortoleto, 20 anos, beleza, você tem a chance da Fórmula 1, você vai. Agora, um certo ponto da carreira, se é para andar disputando com o Ocon, você vai trocar um protagonismo numa Fórmula Indy, num IMSA, emparcerado aí com uma Porsche, como é o caso do Nasser, com uma Ganassi, como é o caso do Palou, andar lá numa Haas ou coisa assim da vida, não faz nenhum sentido. Então, nem todo mundo está à espera de uma chance na Fórmula 1. Eu acho que a questão é estar bem posicionado profissionalmente, está brigando por vitórias, está ganhando bem, que é importante, e é isso que todos nós, de alguma forma, buscamos. Vamos para o último assunto, o último assunto é sobre a última das equipes grandes hoje, uma tal de Penske. Bia, como assim? O que está acontecendo? Começo apagado da Penske, né? A gente espera tanto do Newgarden, né? Pelos recentes campeonatos dele. O Will Power, ele é um cara que hoje está mais maduro e consegue ser sempre muito consistente. Brigou por títulos assim no ano passado. Ficou até um tempo sem vencer. No passado venceu em Iowa e disputou o título até o final. Por uma infelicidade ali no cinto, ele acabou perdendo a chance, apesar de ser muito difícil, né? Ia ser muito difícil bater o Palou naquela última corrida em Nashville. O Newgarden que deixou a desejar, né? É o nosso atual bicampeão das 500 milhas de Anápolis. Começou muito forte o ano passado, a temporada, vencendo em St. Pete e Long Beach, se eu não me engano, ele foi segundo ou terceiro, ficou ali no top 3, era líder do campeonato, até ter a questão lá da desclassificação da Penske pelo uso inapropriado do push to pass. E aí ele ganhou as 500 milhas de Anápolis, deu aquele retorno, né, para os haters dele, que, enfim, ele comentou que ele não sabia dessa questão.
e conseguiu se comprovar até que ele sempre foi um cara que deu puxa-pés na largada, relargada, assim, se funcionasse foi, né? Ele comprovou isso, né, pelo histórico ali da Penske, mas todo mundo caiu em cima dele, obviamente, e vencer 500 milhas de Anápolis foi aquela redenção, né? Depois disso, ele ficou um pouco apagado, não apareceu, não foi o rei dos ovais que ele acabou sendo nos anos anteriores, né? E começa o ano de uma forma muito apagada. O McLaughlin venceu já em circuitos mistos, rua, vocês vão me confirmar, e venceu o primeiro oval dele o ano passado. Ele até brincou que ele sentiu finalmente o piloto de Fórmula Indy completo, mas ainda um pouquinho mais, às vezes tem ups and downs, né? Um cara muito rápido de classificação. Em St. Pete, eu acho que ele perdeu nessa primeira etapa do ano, ele só perdeu por estratégia. Ele era o piloto mais rápido do final de semana. Então foi basicamente a questão dele começar com os pneus duros e ter o safety car na terceira volta, e a Ganassi acertou em cheio essa estratégia, que era muito difícil de prever. Mas você vê como as coisas se modificam, nem sempre está no final de semana forte, tudo pode mudar ali na corrida, mas efetivamente a Penske começa aí bem apagada aí esse ano de 2025. Allmendinger nas 500 milhas de 2013, Power na decisão do título de 2024, Newgarden, Long Beach 2025. Apertem os cintos que a Penske parece que não é mais a mesma, Balsa. Realmente, acho que a Penske deixando um pouquinho a desejar nesse início de temporada. Por exemplo, em St. Pete, o melhor ritmo foi do McLaughlin. Só que ele não teve a melhor estratégia, né? Ele precisou em bandeira verde fazer uma parada a mais e aí acabou terminando da pole e terminar na quarta colocação. E aí, quando o Palou ganha, é uma dobradinha da Ganassi, a gente esquece essa questão do desempenho. Mas no Thermal Club, a Penske foi mera coadjuvante. Só os 3 carros ficaram lá atrás. O McLaughlin já foi acertado na volta de apresentação pelo Di Francesco. Então, quando a fase não é boa... Parece a fase da Andretti antigamente, quando um gato preto passava perto da... Via Andretti, passava meio distante. Eu acho que está acontecendo um pouco isso com a Penske. Lá no Thermal, só o Will Power conseguiu fazer uma corrida de recuperação. Só que em Long Beach agora tem esse problema do cinto. Quando a Penske fazia uma corrida de recuperação com o Newgarden, fez de novo uma corrida de recuperação com o Will Power, só que o McLaughlin ficou na mesma. Ele também não cresceu. Então me dá a impressão que, sim, falta velocidade para a Penske na classificação, tanto que o Power e o Newgarden foram eliminados aí na primeira fase em 2 corridas consecutivas, e na corrida, assim, não tem um desempenho matador para crescer e chegar lá na frente. Pelo menos não teve nessas últimas 2 corridas. Teve o Power aí que conseguiu se recuperar. E o McLaughlin, que quando largou à frente, ele se largou em sexto, terminou em sexto. Então foi bem razoável aí a Penske numa temporada, começando uma temporada bem razoável, né? Só para termos de classificação, o melhor carro é o McLaughlin, apenas 8º colocado, 50 e tralala de pontos atrás do Alex Palou. No campeonato, McLaughlin é o 8º, Power é o 9º e Newgarden é o 10º. Newgarden tem menos da metade dos pontos que tem até aqui o Alex Palou. Aliás, deixa eu fazer uma conta aqui. Na realidade, todos eles, né? Na realidade, qualquer piloto da Penske não chega a ter metade dos pontos do Alex Palou. Isso é assustador. Falando de uma equipe da grandeza da Penske. O McLaughlin está com 69 pontos. Metade dos pontos do Palou seriam 71. Olha só que situação periclitante para a Penske. Tem muito campeonato pela frente, tem 14 corridas ainda. As 500 milhas de Indianápolis, a pontuação não é mais dobrada, mas animicamente ela pode fazer uma diferença muito grande, mas isso é realmente incrível. Ô, Jeff, a chance... Diga. Resumindo, você disse assim, se juntar 2 pilotos da Penske não dá um Palou, né? 2 não dá. Os 3 passariam, mas 2 não tem como. Incrível. A Penske pode se recuperar. Vamos para o último assunto, prévia da próxima prova. Perdão, Bia, desculpa, eu não percebi que você estava falando, eu te atropelei.
Não, imagina, eu tô falando da questão do campeonato de construtores, né? Só precisa do Palou, igual o Verstappen ali na Red Bull na Fórmula 1, ele faz os construtores dele ali com muitos pontos. A Ganassi só com o Palou tá mandando ver na maioria das equipes com dois ou três carros. O Rick, que é um querido amigo que acompanha a Indy nos Estados Unidos, ele fez uma tabela extraoficial que eu acho que deveria ser tornada oficial, como se fosse um campeonato de equipes da Indy, somando em cada prova as 2 melhores pontuações de cada equipe. Como tem times com 3 carros, então ele pega lá. Ganassi, por exemplo, os 2 melhores na prova foram o Dixon e o Palou, ele considera para essa tabela só os pontos deles, não considera os pontos do Simpson, por exemplo. E aí, nessa tabela, a equipe com a pior pontuação entre as 4 grandes é a Penske, então começo de campeonato muito difícil. Último assunto, o GP do Alabama, começo do mês de maio, dia 4 de maio, vou estar com a Dona Bia na TV Cultura, e a Penske venceu as 2 últimas provas lá com o Scott McLaughlin, no ano passado com direito à dobradinha. Vitória do McLaughlin, Will Power chegou em segundo, o Joseph Newgarden, há mais tempo, antes desse atual carro com o Aeroscreen, chegou a acumular 3 vitórias no Alabama. O que dá para esperar, Bia Figueiredo, do Grande Prêmio do Alabama? Tomara que dessa vez a boneca não caia na cabeça de ninguém. Bem lembrado. Alegria, primeiro que eu vou estar com você lá na TV Cultura, né, Jefferson? Porque tanto a cuida de Thermal quanto a de Long Beach eu estava correndo na Copa Truck, então vou estar aí com você no próximo domingo aí de 4 de maio, o Alabama. Não vai ser a primeira pista, o circuito misto do ano, porque teve Thermal, finalmente vai valendo como pontuação. Circuito muito, muito rápido, muito físico, talvez os mais físicos da temporada, com curvas de alta velocidade, virando ali por 10 segundos, né? O próprio Drogovic treinou no Alabama com a Ganassi no final do ano passado e falou sobre essa questão, né, de não ter a direção hidráulica e do pescoço ali também pegar bastante. Mas normalmente um GP que tem boas ultrapassagens, é um GP ativo, como você falou, o McLaughlin venceu o ano passado, o Joseph Newgarden tem boa performance lá, ele chegou a vencer com a Sarah Fisher. Acho que foi a primeira vitória do Joseph na Fórmula 1 foi com a Sarah Fisher no Alabama, se eu não me engano. O Jefferson Barça. Tô misturando vocês dois, né? O Barça sabe de tudo. Talvez você saiba melhor, Jefferson. Mas assim, então, hoje acredito que tem grandes pilotos, tirando o Palou, que está num outro nível, ótimos pilotos de circuito misto, então uma prova um pouco imprevisível de uma equipe acertar um pouquinho melhor ali a questão do setup e a gente pode ter uma mudança aí da liderança de prova aí dos principais pilotos lá no Alabama. Bia tá sabendo tudo, hein? Sabe tudo. Primeira vitória do Newgarden na Indy foi em 2015, no Alabama, na equipe da Sarah Fisher, então chamada Carpenter Fisher Hartman. A Sarah Fisher era uma das sócias, né? Junto com outras pessoas, como o Ed Carpenter. Foi essa a primeira vitória do Newgarden no Alabama. Será que se repetirá uma vitória do Newgarden em 2025, Balsa? Tá precisando, hein? Ele precisa. Você trouxe aí um retrospecto interessante, né, da Penske. O pessoal do Mundo Indy trouxe aqui no chat, né? Foram só 4 vitórias da Honda em 14 edições, então a gente tem aí um amplo domínio da Chevrolet, o que pode dar uma apimentada nesse campeonato, né? Não só o Palou é o líder, com 34 pontos de vantagem para o Kirkwood, para só então vir um primeiro piloto Chevrolet. A Honda tem tido um desempenho predominante nesse início de temporada, então precisa a Chevrolet dar esse retorno, né? Então, quando a gente fala em Chevrolet, a gente fala principalmente de Penske e McLaren, e quem sabe pode ser também uma redenção do Pato, que tem também um retrospecto bom no Alabama, né? Pelo menos venceu em 2023, né? Tirando em 2022. Em 2024 o retrospecto não foi tão bom assim, numa corrida que ele barbarizou no sentido dos vikings, né, dos bárbaros antigos, né, acertou o Pietro, depois foi passando, dando um encontrão aqui, outra colar, e no final ele acertou o Pourchaire e a McLaren inteira terminou de 20º para baixo, porque o Rossi também saiu de um pit stop ali, que o pneu ficou solto e causou uma bandeira amarela, né, e como a gente começou falando de Newgarden, né, uma pitada histórica,
que não vai mudar a vida de ninguém, mas Neil Garden é o único piloto da história da Indy campeão com sobrenome com a letra N, hein? Impressionante isso. Com essa estatística impressionante, a gente vai para o encerramento da nossa live aqui nos canais digitais da Fórmula Indy. Muito obrigado a você que esteve aí conosco. Valeu, Daniel Balsa, nosso ADM das redes sociais da Indy. Valeu a Firestone, nossa parceiraça nessa empreitada aí, hein, Balsa? Não, valeu Jefferson, Bia, Firestone aí que nos apoiando para trazer de volta as lives, né? E a tendência é que a gente tenha essas transmissões aí agora toda segunda pós-corrida estaremos reunidos para debater a categoria mais veloz do planeta e quem sabe no Alabama a gente possa falar de um campeonato ainda mais agitado e já arrumando para Indianápolis, porque depois do Alabama é aquela sequência, né? GP de Indianápolis no misto, classificação 500 milhas de Indianápolis. E aí o prime do prime, não só do fã da Índia, mas do automobilismo, né? A partir do Alabama vão ser 5 fins de semana seguidos, desde a entrada aqui ao Alabama e os 3 fins de semana de Indianápolis, no misto, o Poly-Day e as 500 milhas, e ainda tem a sobremesa em Detroit. É Índia até por dentro dos olhos, como diria a minha mãe. Nossa convidada especialíssima da live, dona Bia Figueiredo, muito obrigado, e a gente se vê dia 4 de maio, 2h30 da tarde, na transmissão pela TV Cultura, Bia. Vamos lá, pessoal, tá chegando em Indianápolis, né? Falta aí menos de um mês. Todo mundo já comemora 1º de maio da Fórmula Indy em Indianápolis. E vamos para Alabama, prova muito legal aí antes dessa maratona de Indy. Vai ser um prazer estar com você lá na Cultura, espero que todo mundo acompanhe. Deixa seus comentários aí, se vocês gostaram, tem alguma dúvida sobre Fórmula Indy, porque aqui só tem os especialistas da Fórmula Indy. A gente pode responder vocês aí nas próximas lives. Então, obrigada aí pela essa horinha de bate-papo aqui do GP de Long Beach. A gente se vê no Alabama. Valeu, galera! Você inscreva-se no nosso canal aqui no YouTube, deixe o seu like, porque só com o seu like o algoritmo do YouTube sugere às pessoas os nossos conteúdos. Siga as páginas da Fórmula Indy também no Twitter, no Instagram, em todas as redes sociais. Eu, Jefferson Quero, fico por aqui. A gente fica interagindo aí nas redes sociais, com esse super apoio da Firestone e na televisão com a Fórmula Indy na pista. A gente se encontra dia 4 de maio, começa o mês sagrado do automobilismo, Grande Prêmio do Alabama, nem que bonecas caiam nas nossas cabeças como a Georgina no ano passado, a gente estará lá, aconteça o que acontecer. Valeu, fique sempre são, salvo, seguro, junto dos seus e até a próxima. Tchau!